Graça e paz, igreja. Aqui vos fala é o pastor Alexandro Silva. Eu havia colocado no meu status que eu não faria a live. Eu iria apenas apresentar em oração. Estava com um pouco de dor de cabeça. Mas não vamos quebrar o propósito, não. E eu quero já saudar a todos que já estão entrando aí com a paz do Senhor Jesus. Lembrando que hoje é quinta-feira, segunda, terça, quarta, quinta. Hoje é o quarto dia do nosso propósito de oração, nosso propósito de vigília, da primeira vigília da noite, ou a segunda vigília da noite, e a qual nós estamos meditando ali no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, onde nós falamos acerca de buscar a Deus, a sabedoria, conversando com o escritor. Ela diz a ele: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me encontrarão. Eu fui chamado pelo Senhor em 98, e de lá para cá eu só tive, ou nem tive, nenhum intervalo de sossego acerca de eu descansar para não mais me dedicar a uma vida de leitura, uma vida de pesquisa acerca da Escritura, acerca da Palavra de Deus. Então, muitas e muitas madrugadas, por muitos e muitos anos, eu busquei a face do Senhor, a face da sabedoria, orando e lendo a Palavra de Deus. E confesso aos irmãos que quanto mais eu me aprofundei, mais eu descubro que não sei nada. E dependemos mesmo unicamente da graça do Senhor Jesus. Então você que é ministério da Som das Trombetas Church, já vai aí o meu abraço, a minha paz, a minha gratidão por tudo que nós convocamos a nação. Vocês sempre representam, vocês sempre apoiam, para que o ministério, para que a igreja, para que esse sempre em movimento, estejamos sempre na ativa, porque nós sabemos que não devemos estar só vivendo uma vida de cristão, mas só no que diz respeito à parte de organização. Mas temos que estar vivos, em movimento, trabalhando, não só como organização, mas também como organismo. Então eu agradeço e louvo a Deus por esse povo cheio de fé, que sempre que nós, na direção do Espírito Santo, convocamos algum tipo de trabalho, a igreja sempre. Então eu quero dizer aos irmãos que eu vou fazer uma oração no final desta live, e você já pode pegar o seu copo com água, já pode pegar aí a sua peça de roupa, pode pegar aí azeite se você tiver em casa, porque nós cremos nisso, pregamos isso e vivemos isso. A quem não acredite, mas também se alguém acreditar ou não acreditar nos atos proféticos, isso não vai nos ofender, isso também não vai nos entristecer, porque cada um é livre para pensar o que quer, e cada um somos livres para acreditar no que quisermos. Mas eu quero, em nome de Jesus, pedir a todos os amados que preparem aí o seu copo com água, que no final desta live eu estarei aí orando e consagrando a Deus a sua água, o seu copo com água, para que você possa ingerir e estar interiorizando Deus em você. Amados, em nome de Jesus eu peço que vocês compartilhem a live, peço que vocês criem salas de bate-papo com a
com a live, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nesta noite, eu quero me ater em um livro da Bíblia, a qual Deus tem colocado no meu coração para compartilhar. O pastor está chegando aqui agora. Estou aqui do meu quarto mesmo, tá bom? Mas vou compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração para que nós possamos continuar com o nosso compromisso com Deus e com as pessoas. Sabemos, amados, que durante a semana eu tenho falado que nós estamos em preparação para o nosso jejum do Yom Kippur. Eu, particularmente, depois que descobri e foi me revelado esse mistério bíblico, esse mistério da Escritura, e Deus me iluminou me mostrando que esse jejum do Yom Kippur não é algo só para judeu, mas é algo para todo aquele que faz parte da terra. Porque o Senhor disse em Levítico capítulo 16, versículo 29 e 30, que Ele deu esta lei, esse decreto, e seria um decreto perpétuo, tanto para quem é natural da terra, como o estrangeiro que estivesse peregrinando dentro da terra. E alguém pode dizer, mas nós não somos judeus. Espiritualmente nós somos, a não ser que você não creia na Escritura. Está escrito em Gênesis, no capítulo 12, Deus fazendo uma promessa a Abraão, dizendo: em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. E ele ainda dizendo dentro da história de Abraão, ele fala: de ti sairá muitas nações. Então, eu creio que eu faço parte dessas famílias, a qual Deus, Yahvé, disse e fez promessa a Abraão, que por meio de Abraão, benditas. Então eu me considero um bendito de Deus, e por isso também entendo que eu sou esse estrangeiro que Deus mandou, que também, durante toda a minha vida aqui na terra, e durante uma vez por ano, no aniversário da terra, que eu viesse fazer aí uma autoanálise da minha vida. A pastora chegou aqui. A paz, Senhor. Uma autoanálise da minha vida, e eu viesse aí procurar alinhar e fazer coisas boas dentro de um período que Deus determina para a terra, para toda a terra, uma oportunidade de rever os nossos erros, as nossas falhas e poder melhorar. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele instituiu isso. Então muitas das vezes, ou praticamente muitos anos, eu não percebi que havia algo tão maravilhoso e poderoso dentro da Escritura, que hoje tantas pessoas sabem. Muitos criticam e muitos acreditam. O mundo é assim. A vida é assim. Deus criou luz, criou trevas. Existe o certo, existe o errado. Existe quem crê e quem não crê. Existe quem tem fé e quem não tem fé. Existe o preto e o branco. A vida é assim. Existe quem apoia e quem não apoia. Quem critica e quem elogia. Então nós vivemos dentro de uma esfera ou dentro de uma via de mão dupla. Verdade. Então isso é indiferente. Porém, uma coisa eu digo: todos nós, todo ser humano tem direito de pensar o que quer e acreditar no que quer. Eu, particularmente, acredito não no que quero, mas acredito no que está na Escritura. E o Espírito de Deus me convenceu que o Yom Kippur não é algo para judeu, mas é para todos os moradores da terra. Amém. Amém? Deixa eu só dar um recadinho. Eu vou pedir para você que está assistindo essa live do pastor, você que pode, compartilha nos grupos. Eu acho que ele esqueceu de compartilhar nos grupos. As pessoas estão chamando no WhatsApp dele, agora a gente está gravando. Compartilha no grupo da igreja, você que está aí. E no status também, fala que já começou. Tá no meu Face ou no É seu? só entrar no Face da pastora. Tá no meu Face. Por favor, você pode compartilhar. Tem no membros aqui já nos chamando, mas é só entrar no Face da pastora, como a gente vem fazendo, e já estamos ao vivo. Então eu acredito, nós acreditamos, e eu não sei, irmãos, eu acredito de todo o meu coração. Eu acredito de todo o meu coração.
alguém entre em contato com a diaconisa Natália e pede para ela entrar no Face da pastora, amém? Que ele está nos chamando aqui, mas se você já está me vendo, é só ela entrar no Face da pastora também, que ela vai estar ao vivo conosco. Sim, o som tá legal. E já vai compartilhando, tá bom? Então, amados. Então, amados. Ah, tá. Então, Deus colocou algo no meu coração. Então, desde o dia 7 de agosto, eu preciso falar disso até o dia 28. Sim. Desde o dia 7 de agosto, o livro da vida está aberto. Estamos em quarentena. Estamos na contagem dos 52 dias da jornada feliz, que deu-se início dia 7 de agosto e vai se terminar dia 28 de setembro, que será o dia do Yom Kippur. O que é Yom Kippur, pastor? Yom quer dizer dia, Kippur quer dizer expiação. Traduzindo para o nosso idioma, o dia do perdão. Pastor, mas Jesus não morreu para perdoar pecado? Sim, Jesus perdoa pecado. Todos os dias já estamos perdoados. Somos pecadores remidos, todo dia pecamos, todo dia somos perdoados. Mas esse jejum e essa situação de perdão, essa expiação que Deus faz com todos os moradores da terra, é uma vez por ano. E esse jejum é específico. É específico. Fala, será por estatuto perpétuo. Tanto o natural da terra, como o que peregrina, como o estrangeiro. Todos terão que nesse dia, o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, ninguém trabalhe, ninguém coma, abstenham-se de alimento, de água, de qualquer tipo de contato físico. Dia de humilhação. É dia de humilhação. É a pior roupa, não pode usar sapato de couro, não pode usar cinto de couro, não pode pentear cabelo, escovar dente, lavar rosto. Então, dia 27 de setembro, nós já estamos na preparação, desde o dia 7 para o dia 27, que será o início do jejum e vai terminar do ano novo, que será dia 28 de setembro, o dia que o livro de Deus fecha. Então, nesses dias, é muito importante, desde o dia 7, a gente procurar. Eu sei que é difícil, irmãos. As circunstâncias da vida que nos rodeia, entre família, entre às vezes necessidades monetárias, pessoas que nos perseguem, problemas do cotidiano, é complicado, mas vamos se esforçar ao máximo para fazermos coisas boas e procurar relevar. Se você se irá, procure depois elevar. Procure estar com o seu espírito aquebrantado. Que é a preparação para o grande dia do jejum, que é o jejum do Yom Kippur. É importante você, mesmo que você não queira, é importante que você faça coisas boas. É importante que você, até o dia 28 de setembro, que você ore bastante. Que você procure fazer muitos votos a Deus, sacrifícios, ajudar as pessoas. Procure fazer. Eu sei que não é fácil, porque eu também sou ser humano igual a você. Mas vamos procurar rever os nossos conceitos e procurar fazer, mesmo sem querer. Por quê? Porque nesses dias são dias que Deus muda decretos. Totalmente. Totalmente. São dias que Deus muda a história das pessoas. E é por isso também que o diabo pega a mente até de crente, irmãos, para dizer que isso é coisa de judeu, e começa até a defender na internet, começa a falar um monte de coisa. Como eu disse, respeito também. Só não acho certo apontar, acusar, dizer que a pessoa está querendo viver que nem judeu. Se você tem uma verdade dentro de você, exponha ela. Se você conseguir convencer, se não conseguir, apenas respeite a opinião dos outros, que também tem o Espírito Santo e o discernimento de Deus. E depois que a pessoa faz a primeira vez, você não consegue não fazer mais, porque você vai ver o resultado. Você vai ver o que Deus faz através desse jejum, quando você começa a fazer. São coisas assim que somente Deus é capaz de fazer. E esse ano nós temos muito testemunho. Dou a sentença de várias pessoas, de várias. Então esse ano também a gente vai colher testemunho. Tem pessoas até nos assistindo agora
O Senhor mudou o testemunho de pessoas, mudou a vida de pessoas e pessoas vão estar testemunhando, né? Então, assim, a gente faz esse jejum há quanto tempo, amor? Nosso ministério nasceu no Yom Kippur. Inclusive, no Yom Kippur, agora dia 28, a cada Yom Kippur é o aniversário da igreja. Sim, e coisas lindas o Senhor vem fazendo na nossa vida, através desse jejum, na vida do pastor, na minha vida. Sempre nesse jejum eu incluo a minha vida espiritual. E Deus tem feito coisas tremendas. Quem conhece o ministério da pastora, quem conhece a igreja, sabe maravilhas que Deus tem feito. E tudo nasceu nesse jejum, gente, é impressionante. A quantidade também de membros, sempre a gente está colocando nesse jejum. A igreja, graças a Deus, tem alcançado milhares de pessoas. A gente está fazendo um trabalho lindo, coisas maravilhosas que somente Deus. A gente vê claramente que é através desses votos que a gente faz. Então, assim, eu respeito você que não acredita, você que fala que é de judeu, mas assim, a gente está aí para convidar, né? Você que também acredita, quer fazer com a gente vai estar na igreja. Esse ano nós vamos passar o jejum, né, amor? Na igreja, né? Não, nós vamos passar em casa e no dia do jejum nós vamos todos para a igreja. Sim, porque dessa vez, desse ano tem uma novidade. A gente vai ficar no dia do jejum na igreja. 28. Porém, vamos começar o jejum no dia 27. Em casa. E quando for dia 28, estaremos indo para a igreja. E lá, esse ano tem uma novidade. Nós vamos ter uma mesa muito farta, porque é comemoração do ano novo. E também nesse ano nós vamos ter aí maçã com mel. Já se comprometi eu e o Charles a comprarmos uma caixa de maçã e mel também. Depois que comemos, saborearmos com maçã e mel. Mas vai dar uma caixa? Se for muita gente. Uma caixa dá. É só mesmo para poder fazer com cada ano com mais perfeição. Por quê? Porque no término desse grande jejum e da virada de ano, os judeus costumam, e nós somos judeus também, feito por causa do sacrifício do Senhor, nós éramos jambuzeiros e fomos enxertados na videira e agora somos judeus espirituais. Então os judeus, eles comem maçã e mel para quê? Simbolizando que será um ano de doçuras, glória a Deus. Aleluia. Simbolizando que será um ano de vitória, glória a Deus. Simbolizando que será um ano a qual Deus vai responder todo o sacrifício que foi feito, os 52 dias. Então é importante você saber que nesses dias coisas extraordinárias acontecem de uma forma sobrenatural, como você nunca viu. Ou seja, algo misterioso, coisas misteriosas acontecem dentro desta época, que é a época da preparação para o Yom Kippur, que é como fosse a preparação do nosso calendário. As pessoas se preparam de novembro para dezembro, para já estar entrando no mês de comemoração da virada de ano. Então, o Yom Kippur é isso, irmãos. É uma preparação para a virada do ano. Porém, um ano... Porque dentro desta época, o que temos que fazer dentro da quarentena e da preparação para o Yom Kippur? Nós temos que reconhecer, todo ser humano tem que reconhecer, que Deus, reconhecê-lo como único Deus. Então, independente da sua religião, independente do seu credo religioso, se você descobre esse mistério, você reconheça que Deus é o único Deus. Que Deus é o único Deus. E aí, Ele virá e vai conceder a você aquilo que você pede a Ele. Então é por isso que dessa época acontecem coisas poderosas. Aqui em Neemias, aqui aconteceu algo na restauração do muro de Neemias. Irmãos, a cidade de Jerusalém, os muros são quilômetros e quilômetros de muros. E dentro desta época do Yom Kippur, a palavra do Senhor disse no livro de Neemias, que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E era um homem reconhecido, um homem importante, porque um copeiro naquela época era alguém importante. Então ele era um judeu que estava em terra alheia, mas era um homem que tinha um cargo de importância. Na virada de ano, na época do aproximando-se do Yom Kippur,
um irmão de Neemias, tá com sono, pastor? Um pouquinho. Um irmão de Neemias, ele sobe a Suzã e ele conta para Neemias o que estava acontecendo com os irmãos dele, os judeus, como fosse hoje nós contando a história que está vivendo a igreja. Como que está a igreja brasileira? Como que está a igreja no mundo? Então alguém contando e o irmão conta a situação que estava Jerusalém. Os muros todos destruídos. Os irmãos todos passando necessidade. Os muros de Jerusalém eram o que impedia os inimigos, pastora, de combater os judeus e levá-los como escravos, judiar deles. Então eles estavam desprotegidos, muros destruídos por Babilônia. Porém, eles haviam retornado para Jerusalém, mas a cidade estava destruída e o povo em estado de calamidade, sofrendo muita necessidade e ataque dos inimigos de todos os lados. O que acontece? Quando Neemias ouve isso, ele sabia que estava na época do Yom Kippur e que Deus tinha poder para fazer algo milagroso, misterioso e restaurar aqueles muros e dar vitória ao povo, ou seja, mudar a história daquele povo, aquela situação catastrófica. E é isso que Deus faz nessa época. Aleluia, Jesus. A sua vida está Glória a Deus. de repente é na área financeira, espiritual, familiar. Você sorri, mas só Deus sabe que você está destruída psicologicamente. Só Deus sabe que você está destruída por dentro. Você ri para as pessoas, mas Deus conhece o seu interior. Deus conhece verdadeiramente a sua vida. E nessa época, nós oramos e clamamos para que Deus mude a sua história. Dentro desta época, desse grande jejum de Yom Kippur que iremos fazer, de 24 horas, para Deus honrar os votos, honrar a sua fé e honrar o seu sacrifício. Neemias, ouvindo isso, a primeira coisa que ele faz foi orar a Deus, sabendo que ele estava no mês de Eliú, que é, no nosso calendário, mês de setembro e outubro. Entre setembro e outubro. Mas no calendário judeu é o mês de Eliú. E o mês de Eliú é o mês do jejum do Yom Kippur. É a preparação para a virada de ano. Para a comemoração da virada de ano e aniversário da terra. Então, a primeira coisa que ele faz, ele vai orar a Deus. Quando ele ora a Deus, Deus dá graça. Ele se comove com a dor dos irmãos e ele vai orar a Deus. Quando ele ora a Deus, Deus dá graça e ele vai diante do rei e pede para o rei se ele pode descer até Jerusalém para restaurar os muros. Quando ele pede ao rei, o rei dá uma carta a ele. E para resumir, algo misterioso dentro desta época em Jerusalém. A palavra de Deus diz que Neemias chamou o povo para jejuar, para orar e para chorar, para lamentar. É o que eu estou fazendo com a igreja, é o que eu estou fazendo com o ministério, é o que nós estamos fazendo, chamando vocês, ministério Som das Trombetas Church, simpatizantes e a Deus falar através da minha ao seu coração, para nós chorarmos, lamentar, para nós jejuarmos, para nós orarmos e fazermos votos a Deus. Então, quando Neemias chama o povo de prontidão, porque a família deles estava sofrendo e eles resolveram ouvir a convocação e ajudar Neemias nesse grande propósito, nessa grande obra. E quando Neemias começa a grande obra, a palavra do Senhor diz que surgiu muitos opositores. Os líderes dos opositores eram Tobias, Sambalate e Gesem. E quais são os opositores hoje? É aqueles que dizem que isso é besteira. É aqueles que dizem que o Yom Kippur é coisa só para judeu.
É aqueles que dizem que nós estamos fazendo da igreja, mistificando a igreja. Esses são os opositores. Mas a palavra do Senhor diz que Neemias dizia para o povo: não dê ouvido a eles. Estamos em uma grande obra, entendemos o que estamos fazendo e não vamos dar ouvido à oposição. E é isso que eu estou dizendo para você nesta noite. Não dê ouvido para quem fala que isso é coisa de judeu. Não dê ouvido para quem diz que isso é besteira. Você que já sabe que isso é um grande mistério bíblico, já tem desfrutado, sabe que é verdade. Se você não consegue entender, porque para assimilar de uma vez não é fácil, mas aquele povo, como aquela congregação na época de Neemias acreditou. E algo misterioso aconteceu. Os muros de Jerusalém, milagrosamente, irmãos, foi construído em 52 dias. E nós já estamos na contagem dos 52 dias. Do dia 7 ao dia 28 você pode contar. Vai dar 52 dias. E quando der 52 dias, vai cair no dia 28, que é o dia da entrega do nosso jejum geral de 24 horas, que é o jejum do Yom Kippur. Então eu peço a você que você compartilhe, que você creia. Coisas milagrosas vai acontecer na nossa vida nesse tempo. Ou seja, coisas que você iria conquistar com 10 anos, Deus vai fazer você conquistar em um ano. Um ano e meio. Porque o muro de Jerusalém misteriosamente foi construído em 52 dias. Por quê? A escritura diz, que eu não vou fazer com que você leia comigo a escritura, mas se você ler o livro de Neemias, você vai ver que a palavra diz que um homem trabalhava como se fosse 7, irmãos. Coisas milagrosas acontecem. Ou seja, nessa potencializa aquilo que você determina diante dele. Deus potencializa aquilo que você pede. Então aquilo que você iria conquistar em 7 anos, Deus vai trazer existência para você em muito mais tempo. Ele abrevia o tempo nessa época do Yom Kippur. Então, que você entenda que nós estamos aí já dentro de uma jornada feliz. Aí quem vê um grande testemunho é o nosso ministério, que vai fazer 2 anos ainda. E aonde nós já chegamos, pela misericórdia e graça de Deus, nós teríamos que ter trabalhado no mínimo 7 anos. Então, o que Deus tem nos dado ministerialmente, e em todas as áreas também, e vão destravar neste ano para nós, é através desse grande mistério que Deus revelou para nós. Então, Nação Som das Trombetas Church, Igreja Apostólica Som das Trombetas, que você possa nesse ano fazer com muito mais perfeição o seu voto do Yom Kippur. Que você possa com muito mais fé fazer os seus votos, orar mais, fazer mais boas ações, pedir perdão a quem perdão, liberar perdão a quem perdão. Porque se você fizer algo de bom, Deus verá como 7 ações boas. Se você fizer algo de mal, nesses dias, Deus verá também como 7 coisas ruins que você fez. E se você abençoa alguém financeiramente, Deus vê e potencializa isso como 70 vezes mais. Se você der uma esmola de 10 reais, Deus não vê 10. Deus vê 700 reais como uma oferta que você deu. Como uma esmola que você deu a um pedinte. A um pedinte. Então tudo que você faz, Deus potencializa muito mais. Então, para não ficar nas minhas palavras, eu quero que a minha esposa leia para mim a palavra de Deus aqui em Levítico. Você que está me vendo online, você que chegou agora, que o Eterno possa lhe abençoar, graça e paz. Dá uma paz para as pessoas aqui, Pai, Senhor pastora. Querido, porque as pessoas vão entrando e vão saindo. Então, aqui é o pastor Alexandro Silva que vos fala. Pastora Fátima. Pastora Fátima, somos pastores aqui do Ministério Som das Trombetas Church. Somos apostólicos, pregamos reino e cremos no
estamos falando no decorrer desse mês. E vamos jejum de 24 horas, jejum que vamos se abster de todo tipo de alimento e água. E vamos colocar a nossa pior roupa para a gente se humilhar na presença de Deus, reconhecendo que Ele é o único Deus e Senhor de toda a terra e de todos os homens. Levítico capítulo 16, Deixa eu pegar aqui. e versículo de número 30. A gente vai estar lendo, e eu vou estar lhe ensinando o que é isso. Deixa eu enxergar. Isaac, da nossa casa direto para a sua. Leia, amor, que essa letra é pequena. A pastora não está conseguindo ler, eu também não estou muito bem da visão, Deixa eu pegar mas mais. ainda consigo ler. Fala a paz do Senhor pro pessoal. Isaac, Pai do Senhor, Amém, irmãos? senta aqui. Eu não sou muito daquele hashtag em casa, mas hoje hashtag em casa, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Senta aqui. Diz assim, se você puder ler na sua Bíblia, eu te agradeço, eu vou te ensinar isso aqui. Eis, portanto, Levítico, capítulo 16, versículo de número 29 e o 30. Eis, portanto, para vós um decreto... Me perdoe. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. A palavra perpétuo quer dizer eterno, que é para sempre. No 10º dia do 7º mês, humilhareis as vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum. No dia do jejum, irmãos, ninguém pode trabalhar, ninguém pode fazer nada. A alma. Então, nada de pentear cabelo, nada de se barbear, nada de colocar a melhor roupa, é a pior roupa. Então, dia 27 de setembro, às 5:30 da tarde, você coloca a sua pior roupa e você vai começar o jejum e será entregue dia 28 às 5:30 da tarde. 24 horas estaremos jejuando e humilhando a nossa alma, humilhando a nossa carne. Pastor, quando eu levantar eu trabalho. Falte no trabalho. Pastor, eu não tenho fé para faltar no trabalho. Falte no trabalho. Temos que fazer como Deus está mandando fazer. Creia em Deus. Ele vai mudar a sua história. Pastor, eu vou trabalhar. Então você, do jeito que você levantar, você tem que ir. Porque senão não será válido o seu jejum. Não será válido. Ou faz que nem está na Bíblia como Deus mandou fazer, porque esse jejum não é como os outros. É uma vez só por ano que Deus dá essa oportunidade da gente se arrepender de todo o mal, fazer o que... E aí, no último dia, você entrega e ele vai fechar o livro e você terá um ano de doçura, como ele diz na Escritura. Então, você vai humilhar. Ninguém vai entender nada, mas você vai entender. Porque Deus está revelando esse mistério para nós. Todos os cristãos que sabem disso, ele faz isso, ele vai se humilhar. Glória a Deus. Porque ele sabe que isso vai... É nessa época que Deus determina quem vai enriquecer e quem vai empobrecer. É nessa época, pastora, que Deus determina quem vai morrer e quem vai viver. É nessa época que Deus determina quem vai casar e quem não vai casar. Quem vai descasar também. É nessa época que Deus determina quem vai ficar curado e quem não vai ficar curado. É nessa época que Deus determina quem vai ser liberto e quem não vai ser liberto. Aleluia, Jesus. Talvez você precise de uma libertação. E estamos na época de você se humilhar e pedir para Deus essa libertação. Quantos anos você vem pedindo a Deus libertação e não consegue ser liberta? Não consegue ser liberto? Pede para Deus. Estamos desde o dia 7. Deus está com o livro dele aberto. Nessa época não é nós que chegamos a Deus. É Deus, pastora. Glória a Deus. Deus está muito mais próximo de nós. Lembra quando Deus diz assim lá em Crônicas? Deus está atento à oração desse povo. Desse povo que se chama pelo meu nome. É a época do Yom Kippur. Não é você que precisa se chegar a Deus. Nessa época Deus está muito mais próximo de nós. Porque Deus está com o livro dele aberto, esperando minha. Então é nessa época
que Deus está esperando você fazer do jeito que Ele manda, porque é só uma vez no ano que Deus dá essa oportunidade a nós. Sim. Ô pastor, esse ano muitas pessoas não sabiam que ia descer sepultura, né? Não sabiam que o Senhor Milhões de pessoas morreram. Você conhece alguém que morreu nessa epidemia? Você conhece alguém que morreu, que se alastrou pelo mundo do coronavírus? Você conhece alguém? Então, essa pessoa sabia que ia morrer esse ano. Então, o que o pastor está pregando aqui é uma coisa muito séria. É uma coisa de você repensar a tua vida. O que vai acontecer com você amanhã? Esse jejum, ele muda o decreto da tua vida. Se você tiver alguma enfermidade, vou falar para você algo para você entender. Se você tiver uma enfermidade, o médico falar para você, olha, para você já deu, não tem cura. Esse jejum, ele te traz vida. Ele te traz vida. Se você ia morrer esse ano, você não morre. Deus muda o decreto. Deus muda o decreto. Se você tiver falência esse ano, Deus muda o decreto. Quando nós abrimos a igreja, nós tínhamos cerca de 18 membros. Foi a primeira vez que nós fizemos. Foi triplicou, não foi, pastor? Triplicou. O pastor pediu, o pastor falou assim, nós fizemos junto o primeiro Yom Kippur. E nós falamos acerca de membros da igreja. E como, gente, é só quem faz para entender como acontece. Nem a gente mesmo entendeu, foi muito rápido. Foi muito rápido as coisas, tanto na parte espiritual. Se você fica perguntando, nossa, como que acontece? Tá aí o segredo. Nós estamos revelando para você em primeira mão. Verdade, estamos revelando o segredo do nosso mistério e da nossa vida. É o Yom Kippur, é a força do jejum do Yom Kippur. Todo ano nós pedimos a Deus que Deus multiplique e abrevie aquilo que nós ministerialmente iríamos conquistar em 10 anos. Nós pedimos a Deus que abrevie para que nós possamos conquistar em menos anos. Tanto na área física quanto na área espiritual, né, pastor? Positivo. Então, você que já fez o jejum, vai escrevendo e dando testemunho. A pastora está aqui, aí conosco ao vivo, vai dando testemunho, testificando acerca do jejum, né? Coisa interessante, o evangelista Flávio, ele fez o Yom Kippur o ano passado, e quando foi agora, veio a pandemia, e ele pediu a Deus que Deus mudasse a história dele dentro da empresa. E ele entrou como ajudante. E alguém falou para ele bem assim, você não vai passar de ajudante aqui dentro dessa empresa. A pessoa que falou para ele isso foi mandada embora. Meu Deus. O Flávio cresceu já subiu de cargo 3 vezes dentro da empresa. Agora, na época da pandemia, ao invés dele ser mandado embora, ele foi promovido para uma máquina que ele deu testemunho que era como ele estivesse dirigindo um Fusca e passasse direto o exemplo, a parábola que ele fez, para que nós entendêssemos o que Deus fez, a abreviação de tempo e de prosperidade que Deus colocou na vida dele, e ele lembrou do voto do Yom Kippur. Só um instante. Tem também o obreiro Elvis Presley. Eu ia falar isso agora. O ano passado, ele também já estava conosco e fez o Yom Kippur. E a nossa irmã Gisele também, vamos escolher também o testemunho dela. Deus mudou a vida dela, mudou a história dela do 360 graus, coisas tremendas. Uma irmã que até pegou, para poder cumprir o propósito dela, eu lembro que ela deixou de pagar a luz. E Deus, ela vai contar para vocês. O Elvis, o que aconteceu com o Elvis, amor? Ele tinha uma enfermidade. Deixa eu falar, você está falando bastante hoje. É porque se você cortar, eu perco o raciocínio. O Elvis, o irmão Elvis, a gente vai estar colhendo o testemunho dele esse ano. Igreja, ele tinha uma cirurgia marcada para tirar um cisto que tinha na mão dele que doía muito. E calhou da cirurgia pro dia do jejum. O que aconteceu? Ele decidiu não ir. Ele não foi trabalhar e também não foi fazer cirurgia. Não foi na cirurgia. Não foi. O que aconteceu? Nós estávamos à noite orando, no dia do jejum, o caroço da mão dele sumiu. E tava grande, tamanho de uma bola de gude. Era como se fosse era um osso, não dá pra explicar. É cisto que chama, pastor. Cisto, não, mas era bem duro mesmo, e doía muito, tava até atrapalhando ele trabalhar. Gente, coisa linda. O caroço sumiu lá na igreja. Sumiu. Né? E tem a parte financeira que o pastor falou, que ele foi promovido.
né? A pessoa falou assim, você não vai passar disso que você tá aqui. Esse é o Flávio, né? O evangelista Flávio. Mas teve Mas o Elvis também, além de ele ter faltado para poder honrar o voto, o propósito, ele deixou de trabalhar, ele não foi na cirurgia, o cisto sumiu da mão dele, milagrosamente, e quando foi um pouco mais para frente, agora da pandemia, ao invés dele ser mandado embora, ele foi promovido. Aumentou o salário e subiu de cargo, né? Então são essas e outras coisas que Deus faz dentro do jejum do Yom Kippur. Ele muda decreto, ele muda situações. Fora os vícios, né? As pessoas que tinham vício, né? Foram... O ano passado nós dormimos dentro da igreja, né? Nós fomos para dentro do templo e ficamos 24 horas no templo. Corando a noite Esse ano, e você pensa que é algo banal, né? Quem faz sabe a luta espiritual que é. Muito, muito. É uma luta muito grande, travada. Porque o diabo, ele conhece também esse mistério. Satanás sabe que o livro está aberto. Olha que... Liga aqui pra mim. Olha que interessante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí. Glória a Deus. Olha que interessante. Esse livro, irmãos, ele é conhecido da Bíblia. É as pessoas que não conheciam esse mistério. Moisés, um certo dia, ele pediu para Deus riscar o nome dele desse livro. Riscar. Então, irmãos, esse jejum é um jejum que muda a história. Por que ficou escuro aqui? Tá boa a nossa imagem aí, vocês estão nos vendo? O som tá bom? Então, irmãos, esse jejum desse ano vai ser com mais perfeição ainda, porque era algo novo até para nós também. Era algo novo até para nós também. Mas nós conseguimos a cada ano ir melhorando. Glória a Deus. Melhorando e aperfeiçoando. Esse ano será praticamente perfeito. E Deus está na glória em nome do Senhor Jesus. Então, eu vou continuar lendo aqui. Estava lendo aqui, se você tiver com a sua Bíblia aberta, quero que você continue lendo também. Levítico capítulo 29, capítulo 16, versículo 29. Então esse jejum é tanto para o natural quanto para o estrangeiro. Como o estrangeiro que habita no meio de vós. Versículo 30. Portanto, nesse dia... Ficou ruim a qualidade aqui depois que eu liberei isso aí. Não, mexe lá em cima. Mexe, eu acho que você minimizou Não minimizei nada não. Aí, ó, você mexeu aí. Mexi não. Só aí que foi. Melhorou? Tá forçando. Não dá pra me ver aqui. Aí, ó. Aqui. Melhorou? Glória a Deus. Então, versículo 30. Portanto, nesse dia se fará o rito da expiação, ou seja, o perdão, por vós, a fim de vos purificar. Ou seja, Deus, no jejum do Yom Kippur, pastora, Deus, ele zera tudo. Sabe quando você batizou nas águas, que você veio todo sujo, e Deus zerou a sua história? No Yom Kippur, uma vez por ano, Deus de novo. E imagina o tanto de carrapicho que a gente tem até o dia do Yom Kippur. Aquela limpeza espiritual. É aquela limpeza espiritual, e Deus nos presenteia também com as mudanças de decretos. Então ele disse aqui, no versículo 30, ficareis puro de todos os vossos pecados diante de Deus. Amém. Então, é isso que Deus promete para nós e para todos aqueles que vão fazer o jejum do Yom Kippur. Pastor, é só nós que fazemos no nosso ministério? Nada. Tem milhares de pessoas fazendo o jejum do Yom Kippur, preparando-se para o Yom Kippur. É só você acessar o YouTube e você vai ver milhares de pastores. Para você que não conhece e pensa que é só coisa de judeu, Deus tem revelado para pentecostais, para muitos pastores esse mistério já tem feito, tem levantado a sua igreja aí, tem levantado a sua igreja, o seu povo, a buscar a face de Deus nessa época. Então, irmãos, está aí, o pastor está falando dessa jornada feliz que começou dia 7
de agosto e vai até o dia 31, até o dia 28 de setembro. E esse ano, com essa novidade que eu disse para vocês, quando for dia 27 de setembro, que dia que eu falei, pastora? Tô falando com uma pessoa aqui. 27 de setembro, 5h30 da tarde, a gente entra em jejum. Amém, Jesus. Jejum geral, sem água, sem nada. Pastor, eu tomo remédio controlado. O remédio você pode tomar. Amém? Porque Deus é Deus de vida e não Deus de morte. Tome o seu remédio. Não vai quebrar o seu jejum, porque muito mais bom senso tem Deus do que eu. Então, se eu tenho bom senso de saber que você precisa tomar o seu remédio controlado, muito mais Deus tem do que eu. Amém? 5h30 da tarde. Por que 5h30, pastor? Porque é de um pôr do sol ao outro pôr do sol. E Deus não conta o que nós contamos. Deus conta o dia, tarde e noite. O calendário que Deus obedece é o calendário lunar, que é o calendário dele. O calendário que nós obedecemos é o calendário gregoriano, que é um calendário pagão criado por Roma para homenagear deuses romanos e gregos. Januário, os Césares da época. César Augusto, Júlio César, e aí vai, tá bom? Então, o calendário que Deus obedece é o calendário lunar. Tá crescendo, amor. É o calendário lunar. Então, o calendário lunar é o que está na Bíblia. E criou Deus os céus e a terra e tudo que há nela. E a palavra de Deus diz que no primeiro dia ele criou céus e terra. Ele criou céus e terra na tarde, e foi o primeiro dia, tarde e manhã. Então é isso, é por isso que vamos jejuar de um pôr do sol a outro pôr do sol. Porque 24 horas para Deus não é de meia-noite a meia-noite. É de 5h30 a 5h30 do outro dia. Amém? Então, pastor, como que faz esse jejum? A pior roupa. Pode passar maquiagem? Não pode passar maquiagem. Nem base, nem chapinha, nem sapato de couro, nem cinto de couro. Não pode haver contato físico homem e mulher. Não pode ter. É 24 horas humilhando a sua carne. Se humilhando. Reconhecendo Deus. Reconhecendo Deus como o único Deus, criador de todas as coisas. E isso não importa o seu credo religioso. Você precisa reconhecer que só há um Deus. Só existe um Deus. Só existe um Criador. E Ele, com certeza, vai dar a você aquilo que o seu coração deseja. Por isso que está escrito na palavra de Deus. Descansa, lança a sua ansiedade no Senhor. Lança o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Essa é a época. Irmãos, texto bíblico aqui, Isaías capítulo 38 diz de um rei chamado Ezequias, que ele recebeu uma de Deus, Isaías 38, dizendo assim: Isaías, vai lá e fala para Ezequias que Ezequias vai morrer. Ele está enfermo e a enfermidade dele é para a morte. E da cama ele não vai levantar. Só que quando Ezequias recebe, pastora, esta informação de Deus, estávamos na época do no ano de Eliú, no mês de Eliú. E por que Deus tinha decretado a morte de Ezequias? Porque Ezequias havia se desviado dos caminhos de Deus, irmão. Peraí, pastor, então quem está desviado do caminho do Senhor, se quiser fazer esse jejum, pode fazer? Deus vai revogar, pode fazer. Você que está afastado da presença de Deus, pode fazer esse jejum? Pode fazer esse jejum. Ezequias estava fazendo coisas que não eram mais agradáveis aos olhos de Deus. Não estava na presença de Deus. Ele tinha se corrompido com os deuses das nações. Então não é só para cristão. Não é só para cristão, é que todo ser humano da terra, tanto natural como estrangeiro,
se ouve esta mensagem e reconhece ela como de Deus, pode fazer, porque Deus vai mudar a tua história. E aí, Ezequiel via que Deus estava com o livro da vida aberto. E a Bíblia fala que ele olhou para o canto da parede e foi orar. Se humilhou, chorou e falou: Senhor, verdadeiramente eu estou errando. Estou conjecturando que é o que está lá. Mas lembra, Senhor, que eu fui justo. Lembra, Senhor, que eu fui bom. Um dia eu fui crente. Um dia eu te servi com retidão de coração. A palavra de Deus diz que o profeta, ele deu essa notícia e foi embora, pastor. Quando ele estava, antes dele sair da casa, do palácio real, do pátio do palácio, Deus fala de novo com ele. Fala assim: volta lá, mudei o decreto. Forte. Volta lá que eu mudei a história. Aberto, ele orou, ele se humilhou, ele me reconheceu como Deus, ele fez votos, não vou mais matar, mas Isaías fala: mas Senhor, o Senhor acabou de falar que ia matar, que tinha decretado, mas eu mudei o decreto, glória a Deus. Mas eu mudei o decreto, vai lá e fala pra ele que ele não vai mais morrer. Ele não vai mais morrer, e eu vou dar pra ele mais 15 anos de vida. E todos os inimigos dele eu vou trazer sobre as mãos dele. Olha o que Deus fez. Nessa época Deus muda decretos, irmãos. A nossa irmã Márcia, amor, ela não sabia, mas a live passada ela estava online. Eu nem sei se ela está online agora. Ela não sabia. Márcia Faria, né? A Márcia Faria. Mas a mãe dela pegou o Covid. A minha irmã Severina, se não me falha a memória, é o nome da mãe dela. Ela passada, ela me mandou uma mensagem, acho que foi pelo Messenger ou foi pela live mesmo, pedindo que orasse pela mãe dela. E nós oramos, eu orei pela mãe dela, eu intercedi. E ela também estava orando. Eu acredito que ela fez voto, que ela é uma mulher que faz muitos votos. A gente, um pouco conhecemos ela, a gente viu que ela é uma mulher de fé. E o Covid, irmãos, é uma doença que está matando, sim ou não? A mãe da nossa irmã Márcia já é uma senhora, é uma anciã. É uma mulher de Deus, mas ela já é uma anciã. A imunidade dela super baixa. Porque ela estava dentro da fase daquelas pessoas de risco. Só que a irmã Márcia não sabia que o livro de Deus estava aberto e houve um decreto. Houve, porque Covid, as pessoas da idade da nossa irmã Severina vai para o hospital e não volta. Inclusive a gente... Muito difícil, só um milagre de Deus. Inclusive perdemos um amigo farmacêutico anteontem, que tinha, acho que até menos idade, mas também já era um senhor, pegou o Covid, morreu. Não sobreviveu. E a Márcia dá o testemunho ontem ou anteontem que a mãe dela está curada da Covid. E está na época dessa situação. O livro da vida está aberto. Então, de repente, estava decretado para ela morrer. Mas através da oração, Deus mudou o decreto. Como fez com Ezequias. Então é isso que Deus faz. Deus muda histórias, muda decreto nessa época. Pessoas que estão no mundo do vício, Deus vai mudar a sua história. Você nunca mais vai ser viciado. Nunca mais vai ser viciado. O passo a passo, como a Bíblia diz, e seguindo a orientação do sacerdote, do pastor da igreja, dos seus líderes espirituais. Porque nós somos o primeiro a fazer. E esse ano, pastora, o voto tem nome. Porque voto tem nome. Eu já estou passando pelas lives e estou falando na igreja. Nós vamos fazer votos de sacrifício a Deus. Vamos fazer um voto a Deus esse ano, pastora, de R$200 vai ser o nosso sacrifício. R$200, diga glória a Deus aí, pastora. E você que está na live, manda joinha para ligar. O sacrifício esse ano será R$200. Pastor, eu não tenho. O sacrifício não é para quem tem, é para quem crê. Quer que eu prove, pastora? Abraão tinha o sacrifício quando Deus pediu para ele o sacrifício? Deus falou: sobe e me oferece a seu filho. Abraão estava acostumado a oferecer carneiro, oferecer ovelha no altar. E Abraão subiu e o filho dele não sabia que ele era o sacrifício. Abraão sobe o monte para preparar o altar e o altar está sendo preparado. Louvado seja Deus. Abraão sobe e o filho no altar uma ovelha, um cabrito como de costume. E o próprio menino prepara o altar.
E Abraão subiu pela fé. Foi ali que Deus falou: agora eu vejo que você tem fé e você será o pai da fé. Meu Deus. E você será o pai da fé. E todas as famílias da terra serão benditas em teu nome. Então, o voto não é para quem tem, o voto é para quem obedece. E Abraão sobe. Quando Abraão chega o dia de sacrificar, resumindo, simplificando, profetizando, no dia do teu sacrifício Deus vai preparar. No dia você terá. E quando chega o dia de sacrificar, tá tudo preparado, que Abraão levanta o tutelo, que, para você entender, uma faca, uma ferramenta pontiaguda como uma faca, a oferta aparece, o sacrifício aparece atrás dele. O carneiro grita, berra, e o anjo fala: não precisa sacrificar o teu filho, porque Deus já preparou o sacrifício. E ele pega o sacrifício e coloca no altar. Pastor, eu não tenho. Quem faz sacrifício não tem, obedece. O sacrifício quem prepara é Deus, porque está escrito: de Deus é tanto o operar como é também o efetuar. Cabe a você fazer o sacrifício, ligar na terra para estar ligado no céu. Então nós vamos preparar também. Esse ano tem uma novidade, pastor. Faremos votos específicos para o Yom Kippur. Os votos serão específicos para o Yom Kippur. Quer falar uma coisa, pastor? Não, pode falar. Será específico. A partir da primeira semana a gente vai ter... A partir da primeira semana de setembro, já vou distribuir os votos. E sacrifício tem nome. Então o nome do nosso sacrifício desse ano é R$200. E a partir de semana que vem, pastor, eu vou testemunho dos últimos jejuns que nós fizemos, e antes da live a gente vai estar mostrando esse testemunho para edificar a sua fé e ver que grandeza que é esse jejum. Amém. Então entendeu? Sacrifício tem nome. Pastor, Deus não vai receber seu sacrifício? Não. Deus não ouve orações de mãos vazias. Deus não ouve orações de mãos vazias. Ele diz: toda vez que você chegar diante de Deus, traga a Deus um sacrifício. Dê a Deus um sacrifício. Chame a atenção de Deus com sacrifício. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então não é para quem tem, é para quem obedece. Deus irá preparar. O meu irá preparar. Amém, pastora? Amém. Já preparou. Em nome de Jesus. Porque Deus deixou a história de Abraão para a gente acreditar que quando chegar na hora do altar, já estará o sacrifício das nossas mãos, em nome de Jesus. Eu contei um testemunho maravilhoso na igreja que Deus fez comigo. Então, assim, que Deus está fazendo com bastante gente na igreja. A nossa fé é algo assim que é inabalável. E a gente crê porque Deus faz mesmo. Pastor, eu não sou... Você é meu irmão. Pastor, o meu credo religioso é outro. Você é gente. E Deus falou que esse decreto é para todos os seres humanos. Reconhecer que só há um Deus. E quem quiser saber mais sobre o jejum? Aí algum membro que está aí da live conosco, algum dos nossos filhos, sim, coloca o contato do pastor aí. Se alguém quiser alguma informação, e da pastora, o meu e o da pastora, pode pôr e nos chamar, que a gente explica para você detalhadamente, provando para você por A mais B, biblicamente, para que o Espírito de Deus possa colocar fé no seu coração. E esse jejum, ele está escondido dentro da Bíblia. Você olhando assim, você não acha, mas ele está dentro da Bíblia. E a gente vai te mostrar ele dentro da Bíblia. Então, creia no que está na Bíblia. Está na Bíblia, eu creio. Pastor, existe o jejum do Yom Kippur? A quarentena de preparação existe? No Novo Testamento? Existe. Jesus fez o Yom Kippur. Parou 40 dias humilhando a carne, se humilhando com roupa de saco no deserto e cinza na cabeça. E o sacrifício do Senhor Jesus, ele gerou uma multidão de salvos através do sacrifício dele. Jesus se preparou 40 dias no deserto para o sacrifício. Jesus se preparou 40 dias para poder Deus dar a ele, nós para ele,
o decreto de Deus para toda a humanidade, se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus, do Yom Kippur do deserto, era para toda a humanidade estar condenada. Está escrito na palavra de Deus em Romanos: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então, o Yom Kippur de Jesus, os 40 dias de preparação para o sacrifício de Jesus no deserto, resultou na mudança de decreto. Na mudança de decreto da minha vida e da sua vida que estava sentenciada à morte. Pastor, quem mais fez esse jejum? Elias. Elias fez esse jejum. Quem mais fez esse jejum, pastor? Moisés. Quando Moisés estava lá em cima 40 dias, humilhando-se quando Deus desce até ele, porque o jejum não vai a Deus. Deus vem até nós. Percebe que Moisés subiu e Deus veio até ele. Aleluia, por que é chamado dia do Yom Kippur, dia de humilhação? É quando Deus zera. Quando Moisés sobe no monte, foi quando Deus tinha zerado o tempo para mudar a história do povo judeu. Lá no Êxodo, no capítulo 14, ele diz: hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia. É o primeiro dia. Pode contar o primeiro dia da vida de vocês, da história de vocês. Então Deus zerou uma trajetória de sofrimento e escravidão. E aí ele sai pela jornada feliz do deserto. Quando Moisés sobe no tempo do Yom Kippur, a preparação para descer os decretos. Quais foram os decretos que desceram? Os 10 mandamentos, irmãos. Eu faço questão de ler isso aqui, irmãos, para você entender. Essa luz acho que não tá legal não, pastor. Acho que tá melhor sem a luz. Êxodo. Acho bom você ficar respondendo aí. Quero procurar uma passagem aqui. Acho que hoje eu não vou achar porque eu não me preparei emocionalmente para lembrar desta passagem. Mas ele sai pela jornada no deserto. Foi quando Deus zera o tempo e reescreve a história do povo judeu, pastora. Sim. E quando ele está naquela jornada de 40 dias de preparação, Deus desce e muda a história do povo, dando a eles decretos. No caso, na época, os 10 mandamentos, as leis e os estatutos. Então é isso que Deus vai fazer com você. Deus vai mudar as leis e os decretos sobre a tua vida. Então, faça esse jejum conosco. Se prepare para o grande dia do jejum. Prepare o teu sacrifício para trazer para o altar e verás o que Deus vai fazer. Amém, minha pastora? Amém. Tem alguma coisa para falar? Então eu quero agradecer. Perguntando se vai ser na igreja, mas você já respondeu, né? Isso. Na igreja vai ser no dia do jejum. Quando for dia 28, eu e a pastora já estaremos na igreja em torno de umas 10, 11 horas da manhã. Já estaremos na igreja. Amém? Amém. Porém, dia 27, todo o ministério e aqueles que são simpatizantes, teremos o jejum às 5h30 da tarde do dia 27. Então lembre-se, procure pecar menos nesses dias. Ou não peque. Ou não peque. Procure fazer muitos votos. Olha que interessante. Olha que interessante. A nossa membra, eu posso falar o nome dela, eu sei que posso. A Roberta, ela fez um voto. Lembra que eu falei que nessa época é tempo de fazer muitos votos? Ela fez um voto a Deus na campanha da tarde, da queda do gigante, que terminou hoje. Quando ela pegou o envelope para fazer o sacrifício, ela não tinha como pagar o sacrifício. Mas aí, na outra semana, irmãos, Deus preparou uma situação. Ela vai estar contando aqui. E viu? deu para ela uma loja, irmãos. De uma forma milagrosa.
ela vai contar, a pastora vai pegar isso aí. Pastora, eu quero que você pegue isso detalhadamente, conversando de uma forma que as pessoas entendam o poder e o milagre e a capacidade que Deus tem de criar milagres criativos. Glória a Deus. A Roberta sem nem R$1, o esposo dela insistiu em dizer para a pessoa que Deus usou para abençoar. Nós não temos nem R$1. A pessoa eles montada, irmãos. Esse é o poder do voto e o poder da fé e de acreditar daquilo que sai do altar e outras coisas. Agora, irmãos, eu vou estar terminando essa live, mas antes eu quero orar com a igreja. Eu falei para vocês pegarem um copo com água. Quem pegou esse copo com água, aumenta o brilho aqui. Em cima, pastor. Em cima. Quem tiver pegado seu copo com água, estarei orando, fazendo uma oração agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, Pai, apresento a Ti mais um dia de propósito, de busca de sabedoria. Apresento a Ti, Pai, todas as pessoas que passaram pela live. Visita todo o rebanho, Senhor, e todos os simpatizantes. O rebanho que já está conosco e os que estão para chegar ainda. Porque eu sei, Pai, que muitas almas o Senhor tem colocado dentro desse ministério e debaixo dessa proteção apostólica. Debaixo dessa crença que o Senhor colocou em nosso coração, desses mistérios. Senhor, eu abençoo a água que está sobre a mão desta pessoa. Quando essa pessoa tomar esse copo, seja um remédio para a dor, um lenitivo para a alma, uma cura instantânea, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, as pessoas estão perguntando como a Vitória, que hoje voltou para Jesus, glória a Deus, se o jejum vai ser na igreja. Esse ano nós não iremos fazer na igreja. Às 24 horas não. Quando for, acho que de umas 4 horas, pastor, estarei na igreja já, e quem quiser ir chegando pode chegar. Por quê? Porque nesse dia eu vou ter que preparar essa mesa junto com a pastora, que eu quero que esteja uma mesa pra gente fazer o de jejum todo mundo junto esse ano, e vai haver um culto, né? Vai haver um culto. Então todos os membros vai estar na igreja no dia da entrega do Yom Kippur. E aí vai ter um culto e depois uma ceia. Amém, irmãos? E um pedaço de maçã com mel para todos os membros simpatizantes do ministério e aqueles também que não têm nenhum credo religioso, mas sempre estão conosco também, ouvindo a palavra de Deus. Então, no dia do jejum, haverá um culto. Esse culto vai começar às 5 horas da tarde e vai acabar às 18 horas. Amém, irmãos? 5h30 estaremos entregando o jejum e às 18 horas, já até 18 horas, 18h20 mais ou menos, 18h30, já teremos feito a nossa ceia e comemorado a entrada de um novo ano. Porque o nosso ano, o ano da Igreja Apostólica Som das Trombetas, ele termina no Yom Kippur. Já comemoramos o ano novo. Quando chegar dezembro, nós vamos participar de algumas coisas, porque nós também não somos religiosos, né, amor? Sim. Não somos antiquadros. Mas todo o ministério já sabe que o ano, já comemoramos o ano novo agora em setembro. Em dezembro a gente só come alguma coisa, mas não estamos ansiosos